Essas leituras todas, em especial a primeira leitura, que nos lembra o começo de tudo em Abraão, do Gênesis, e o Evangelho de Lucas, é um apanhado bem grande de experiências com Deus. Aqui nós escutamos, vemos e entendemos o sacrifício que é preciso fazer, o lugar à parte que devemos ir para encontrar-se com o Senhor, a aliança do Deus que se manifesta, a glória dele que reveste aqueles que se envolvem, enfim, também a escuta ativa da voz do Senhor que se comunica com cada um de nós. E aqui temos a experiência de Abraão como testemunho, no Evangelho de Lucas, a transfiguração do Senhor que foi testemunhada por Pedro, João e Tiago. Lendo e escutando essas palavras, eu quero reforçar a ideia que partilhava no domingo passado também, e domingo passado nós escutamos o Evangelho em que Cristo, ele era tentado pelo demônio, pelo diabo, fazendo ofertas ao Cristo para desviá-lo da sua missão. E Cristo argumenta, enfrenta o tentador com base na palavra. As 3 vezes que o demônio ofertou a Cristo, todas aquelas coisas que nós escutamos domingo passado, ele diz: a Escritura diz. Esse é o argumento infalível de Jesus Cristo. A Escritura diz, com a força da palavra, com a clareza que nascia da voz do Senhor, ele venceu o tentador. E aqui, nesse momento da transfiguração do Senhor, Deus que aparece nesse grande mistério, ele se dirige aos apóstolos Pedro, João e Tiago e diz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Veja, Deus nos chama a atenção para escutar o seu filho. Vossas palavras são palavras que nos dão espírito e vida. É o fundamento da Sagrada Escritura. Portanto, quem dessas palavras se faz ouvinte e praticante, recebe vida, e vida em plenitude. Sob as cascas das letras, existe o pensamento vivo de Deus. É uma metáfora de um autor sagrado. Sob as cascas das letras, elas escondem o pensamento vivo de Deus, o Deus vivo. Mas é preciso ter o trabalho de tirar dessas cascas. Usando essa metáfora, quero dizer o seguinte: é preciso que você faça da palavra o seu exercício espiritual, que você leia a palavra do Senhor. E a gente vai se envolvendo com tantas coisas, e a gente deixa de ler a palavra. Até nos envolvemos com muitas práticas piedosas, e tem o seu valor, mas a gente deixa de ler a palavra. A importância é grande da palavra, e você deixa de viver tudo isso. Você está nessa quaresma, estamos há 11 dias dessa quaresma praticamente, você é convidado a trazer a oração, e entenda a oração como a leitura da palavra. Escutai o que o Senhor tem a lhe dizer. Escutai. As palavras que eu vos digo lhe dão vida. Santo Agostinho, dentro da sua história, ele era foi um homem muito, muito intelectualizado, tinha a capacidade aí da inteligência. Tanto é que antes dele se converter, ele combatia a Igreja Católica com a filosofia que ele era envolvido, muito bem fundamentada, segundo essa filosofia que ele vivia. Até o dia que ele encontra-se com a palavra do Senhor, ele começa o processo de conversão. E da palavra ele escutou o autor sagrado dizendo: toma e lê. Toma e lê. Isso é uma palavra da Sagrada Escritura. Para Agostinho, isso foi o suficiente para ele virar a chave. E ele passa a fazer uma caminhada com base na Sagrada Escritura. A palavra do Senhor
quando ela vem ao nosso encontro, ela tem essa força de transformação. Transfiguração é o que nós escutamos aqui no Evangelho de Lucas. A face de Cristo foi transfigurada. Em outro evangelho que relata a mesma experiência, diz que as vestes foram resplandecentes, tão brancas que nenhuma lavadeira na terra poderia chegar ao ponto. Quando nós temos contato com a palavra do Senhor, essa palavra transforma o nosso rosto, os nossos pensamentos, até muda a nossa forma de se vestir. Veja a força que tem a palavra do Senhor. Mas eu só faria essa experiência se eu me confrontar com a palavra. Se eu, no meio das minhas correrias, e aí nós temos hoje a facilidade do aparelho celular, né, o acesso à internet, que pode ser sim um bom recurso para você, no corre-corre do trabalho, no corre-corre dessas suas atividades, dos estudos, pegar no intervalo 5 minutinhos, aí você vai se confrontar com a palavra do Senhor. E quando você se coloca nessa palavra, você entra em comunhão com Deus. Eu tenho falado às pessoas nessas liturgias que nós somos muito rápidos, imediatos para reclamar, né? Com Deus, dizendo: o Senhor não fala comigo, não escuta a tua voz, não consigo sentir a tua presença. Aí eu te pergunto, em nome de Deus, você tem colocado o seu rosto diante da palavra? A comunicação de Deus conosco é na sua palavra, revelado do antigo, aqui Abraão, antiga aliança, até o Novo Testamento, Cristo e o próprio Deus se comunicando. Mas se eu não dou este tempo na minha vida para me confrontar, vai ficar difícil sim essa comunicação. As coisas vão perdendo sentido. Aí eu vou me afastando, aí abro mão por completo desta igreja. Se eu não leio a palavra, mais do que ler e viver essa palavra, convido você nessa liturgia, nessa sua caminhada quaresmal, que certamente lhe exige bastante, e esse é o caminho da transformação, que você revisite a Sagrada Escritura, leia a palavra de Deus. Domingo passado, Cristo venceu o tentador com a palavra. Você só vai vencer na vida, você só vai ser um grande homem, na segunda leitura, um homem celestial. Nossa cidadania é celestial, só vai ter essa qualidade se você se envolver com a palavra do Senhor. Você vai vencer o inimigo, você vai vencer na vida, você vai ser um grande homem, uma grande mulher, se você fizer da palavra a sua grande aliança, a sua grande companheira. Procure, talvez, usar das madrugadas da vida também, e a madrugada é silenciosa, diria talvez colocar o despertador ali, sei lá o horário que você assim decidir, uns 10, 15, 30 minutos, leia a palavra, medite, e você vai ver que você vai começar a ter um dia diferente. A palavra do Senhor transfigura a nossa imagem, a palavra do Senhor nos transforma, mas é preciso colocar-se nesse exercício. Escutai o meu filho, escutai o que ele diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.